A Neide é minha colega há muito tempo e esses dias, depois de assistir o vídeo da agenda cheia, ela entrou em contato comigo um pouco chateada, um pouco desanimada, dizendo que ela e muitas colegas se sentiram muito tocadas, né, com o meu vídeo da agenda cheia, e ela pediu para que eu falasse sobre essa pressão de ter uma agenda cheia. Então vamos ver o outro lado do sonho. Quando a agenda cheia vira pesadelo. Quando a gente começa dentro do artesanato e a gente começa a engrenar ali as encomendas, o nosso sonho é que a gente tenha a agenda fechada durante meses e meses e que a gente consiga viver do nosso artesanato. Só que quando começa a engrenar mais e a gente consegue ter a agenda cheia, acontece o que muitas sentem. A agenda do sonho se torna uma agenda de pesadelo. A gente não consegue se organizar, a gente tem muitas crises de ansiedade, a gente não consegue lidar com aquela quantidade de produtos e de pedidos e de toda uma logística que exige uma agenda cheia. A gente precisa abrir mão muitas vezes de sair, passear, às vezes a gente não tem mais tempo de lazer e aí a gente fica deprimida porque tem uma agenda cheia. Mas não era teu sonho lá no começo? E o que aconteceu? O que mudou para você não querer mais viver disso? Porque viver a gente quer viver. As colegas da Neide, e até a Neide falou assim, Vivi, mas a gente precisa desse dinheiro para a gente pagar as contas, né? Muitas mulheres precisam para ajudar os filhos que estão na faculdade ou para complementar a renda do marido e muitas também tem o trabalho único, né? Sozinha dentro de uma casa, então precisa sustentar a casa sozinha. E aí vira um tormento, porque não consegue se organizar de maneira que aquilo vire uma coisa tranquila, como se a gente fosse trabalhar numa empresa. A ansiedade de cumprir datas, não consegue se organizar dentro de uma agenda de entrega, tem essa ansiedade de saber lidar com a cliente, que será que ela vai esperar? Será que demorando muito, o que eu vou fazer com o dinheiro? E se eu gastar, né, antes? Então, o processo de viver com uma agenda cheia, para muitas pessoas é muito complicado. Eu sempre soube lidar bem tranquilamente, porque era o meu sonho, continua sendo o meu sonho e eu vivo o meu sonho. Ele já virou pesadelo e aí teve uma época que eu falei, pera, não tá legal isso, se eu quis isso pra mim, tem alguma coisa que tá errada. E aí entrou a minha organização. Eu fui estudar, fui buscar métodos, fui saber o que estava acontecendo para eu estar naquele caos daquela vida que eu queria tanto, né? Tinha alguma coisa errada que eu não estava sabendo lidar. Muitas colegas também têm um excesso de pedidos, um excesso de clientes e daí não pode parar, porque quando a gente para de fazer divulgação, a gente para de fazer essa venda primeira, a gente também para de receber. Então, se a gente tem vários pedidos e a gente enche um ou 2 meses e aí a gente fica só focado nessas encomendas durante esses 1 e 2 meses, a gente só fica trabalhando e esquece da divulgação, quando acabarem essas encomendas você vai ficar sem cliente. A divulgação ela precisa acontecer simultaneamente ao seu trabalho. Divulgar na rede social não é uma coisa de brincar, né? Como eu digo para os meus filhos, eu não estou brincando aqui, eu estou trabalhando. Quando eu faço um stories, quando eu converso com uma colega, quando eu dito uma foto, o meu celular ele chega a ser chato, porque o meu celular ele só tem coisa de trabalho. Então, às vezes, eu preciso largar um pouco o celular e se eu preciso respirar, eu vou fazer outra coisa. Eu vou para a televisão, eu vou ler um livro, eu vou fazer, né, mexer no jardim, eu vou caminhar, ver pessoas, vou na casa da minha mãe, faço uma visita ou ela vem aqui, porque às vezes esse excesso de trabalho, ele fica sufocante. Né? Então a gente precisa lidar com isso também. A saber que eu tenho muitas clientes e elas estão esperando, ótimo.
Aí entra aquele vídeo de agendamento de pedidos, entra também aquele vídeo de orçamentos. Lembra que eu falei para vocês que todos esses vídeos são importantes para esse andamento? Muitas vezes as pessoas só escutam o vídeo e deixam para lá. E às vezes esquecem de anotar alguma coisa, ou de rever, ou de pensar no que eu estou falando e adequar para a sua realidade. E o que eu tô falando, muitas coisas que eu já falei aqui no meu vídeo e que eu continuo falando, eu vivi. Então esse caos, essa pressão, essa ansiedade, esse pesadelo da agenda cheia, eu também passei. Então eu respeitei muito os meus limites, só que muitas vezes já aconteceu eu querer estar no lugar e não poder porque eu tinha data para entregar. Então aí eu aprendi a agendar as datas um pouquinho mais folgadas, a perceber que eu conseguia produzir não 5 pedidos por semana, mas 3 com qualidade, e eu poderia ter 2 dias de folga. Nesses 2 dias eu poderia descansar, eu poderia ir para o centro passear e ver alguma coisa, eu poderia estar com os meus filhos e aí poderia ter uma dinâmica melhor. Dentro desse agendamento, hoje em dia eu deixo pelo menos uma semana de folga em cada mês. Porque sempre tem imprevisto, sempre acontece alguma coisa. Esse desânimo, esse cansaço, esse esgotamento, essa pressão que a gente sente de trabalhar. Tem gente louca que trabalha de madrugada, dorme 4 horas por dia. Isso é vida, gente. A gente está aqui trabalhando numa empresa. Onde você trabalharia tanto numa empresa para ganhar tão pouco? Porque no fim você nem ganha hora extra. Porque se fosse trabalhar, por exemplo, no mercado de madrugada, você ganha dobro. Ou se fosse trabalhar numa empresa de contabilidade, sei lá, e fazer hora extra, a gente ganha o dobro do trabalho, né? Do salário, do dinheiro. E no artesanato a gente não faz isso, a gente trabalha às 3 da manhã e tá ganhando a mesma coisa, às vezes muito menos. Então eu perceber que eu estou extrapolando meu horário e que eu estou trabalhando numa empresa e que eu estou trabalhando, eu não estou brincando, sabe? E saber que eu estou descansando e aí eu não vou ficar também mexendo no celular enquanto estou descansando para minha cabeça esparecer e a gente conseguir relaxar. Muitas vezes nós sentimos uma sobrecarga por excesso de coisas que a gente faz. Por isso que eu falo que a organização da gente ter uma rotina de trabalho e rotina de limpeza de casa, muitas vezes é um detalhe muito simples, de, por exemplo, diminuir a quantidade de prato que você tem para você lavar menos, lavar mais rápido, ou diminuir, né, a quantidade de tigela, sei lá, tô falando aqui, né, uma suposição. Mas eu até estava conversando esses dias com uma colega que eu diminuí muito a minha louça, porque eu lavo louça uma vez por dia. Então a gente tem louça para manhã e tarde, para um dia. E aí eu tenho que lavar naquele dia a louça, porque se ficar 2 dias a gente não tem louça para comer, não tem prato, que os 2 pratos que eu tinha destinados a mim naquele dia já estão sujos. Então eu tenho que me obrigar a lavar louça, para não ficar um caos, para eu não deixar as coisas para depois. Toda essa organização me ajuda a eu conseguir relaxar e a lidar com essas clientes. Saber que eu tô trabalhando e que a alguma hora do dia eu vou ter que parar para divulgar. E isso é questão de prática, de organização. Eu vou ficar repetindo, de disciplina, de entender que, das 4 às 5 eu vou fazer minha divulgação. Paro tudo, né? E aí eu vou trabalhar com isso. Enquanto eu tô trabalhando, eu vou tirando foto. Eu tô trabalhando aqui, já tiro uma foto para pôr lá nos meus stories. E às vezes não dá tempo nem de escrever. Mas isso também é prática. Então eu tô trabalhando, pego um jeitinho de uma massinha, ai, ficou bonitinho. Eu já tenho tudo aqui organizado, de maneira que eu consiga tirar uma foto bonita o tempo todo. Então, o meu ambiente de trabalho e também é sempre organizado, sempre limpo. Porque eu preciso desse ambiente para eu conseguir tirar as fotos, para eu fazer divulgação do meu trabalho. A vontade de parar de trabalhar, às vezes é só cansaço, às vezes é falta de uma alimentação adequada. Eu já comentei isso com vocês.
às vezes é falta de organização, às vezes é uma adequação mínima que a gente faz dentro da nossa rotina. Muitas artesãs trabalham feito loucas para conseguir um salário medíocre no final do mês, e a gente vai olhar, o problema todo está no preço. Saber precificar e se valorizar aquele tempo que você tem, o tempo que você dedicou a estudar, pesquisar, fazer curso, o tempo que você aprendeu a fazer as peças e que você está num estágio um pouquinho mais apurado, está na hora de aumentar os preços. Aumentando os preços, vai cair cliente? Uma colega perguntou esses dias nos stories. Ah, mas eu aumento o preço e daí eu vou ter menos clientes. Sim, é normal que isso aconteça. Você vai migrar para uma cliente que é um pouquinho mais exigente, que tem um nível aquisitivo um pouco maior. Você vai trabalhar menos, com mais qualidade, mas você está cobrando mais. É o que acontece aqui comigo. Eu me dou ao luxo de fazer 3 topos de bolo numa semana. Onde já se viu isso na minha cabeça há, sei lá, 5, 6 anos atrás? Nunca! Eu mesma não aceitava isso para mim. Eu tinha medo. Medo de passar fome, medo de não ter dinheiro para pagar as minhas contas, medo de não conseguir dinheiro suficiente porque eu preciso aqui cuidar das minhas crianças. Eu me sinto muito responsável por todo esse andamento da casa, é um peso muito grande que eu carrego e que não devia. E aí eu tinha uma colega que falava assim: Vivi, mas acredita que quando você aumentar o seu preço, você vai aumentar também a sua qualidade e você vai trabalhar menos. E eu não acreditava. E hoje em dia a minha realidade é essa. Eu trabalho às vezes 4 horas por dia numa semana, às vezes menos. Às vezes eu tenho 3, 4 dias de folga e eu consigo descansar. Chega 5 horas, eu paro de trabalhar todo dia. Eu acordo 6 horas até 7, 8 horas, mais ou menos 8 horas da manhã. Eu tô começando a trabalhar, paro ali das 10 até a 1 da tarde para fazer meu almoço e para atender as crianças e arrumar um pouquinho da casa, porque eu também não sou uma neurótica da limpeza. E aí na parte da tarde rende mais, eu consigo trabalhar mais um pouquinho. E aí sábado e domingo que eu tô mais tranquila, eu também tenho domingo que as minhas crianças vão na casa da minha mãe, eu tenho um dia só para ficar no sossego. Aí eu trabalho. E aí segunda-feira eu descanso, porque eu já tô esgotada. E aí eu descanso assim, eu tiro uma foto, eu vou pesquisar alguma coisa, eu vou conversar com uma colega, eu posso me organizar para sair. E aí essa minha dinâmica fica mais tranquila. Não falta dinheiro, gente. Vocês têm que confiar que tem cliente boa e cliente rica que quer produto de qualidade. Não é todo mundo que quer um biscuit feio, né, com preço de banana, né, que compra em qualquer lojinha. Tem sim um nicho enorme de pessoas que querem qualidade. E qualidade significa um preço alto, porque você não vai numa loja de grife no shopping e você compra uma calça, por exemplo, de marca por R$50. Não compra. Então vocês têm que perceber esse valor, vocês têm que se dar valor, porque vale a pena ter essa caminhada. Ah, mas eu tô começando. Então você pensa isso a longo prazo, né? Eu tô falando aqui para as pessoas que já trabalham com biscuit, que já tem uma agenda cheia e tá sufocada. Às vezes a gente tem que parar um pouco e analisar. O que a gente tá fazendo errado? O que eu posso fazer de melhor? Eu quero continuar? Ok. Então eu vou me organizar, vou tirar um dia que eu vou achar que eu estou perdendo tempo, mas nesse dia todo eu vou me organizar para que as coisas fluam melhor. E aí vai acontecer uma mágica na sua vida. Eram essas as minhas dicas, espero que eu tenha ajudado a Neide e as amigas dela, tenha ajudado as pessoas que estão sufocadas. Eu já fui uma pessoa sufocada pela agenda cheia. O meu sonho de ter
né, vários pedidos, já virou pesadelo num dia, e eu consegui sair desse pesadelo e hoje vivo um sonho de eu poder vender a minha peça num preço que eu me sinto confortável em poder viver disso, e eu não tenho assim o salário como eu tinha antes, porque eu vivia, né, sufocada, mas eu tenho qualidade de vida, eu tenho bem-estar e não falta dinheiro dentro da minha casa. Eu consigo pagar todas as minhas contas e a gente não tem luxo, mas não falta nada. Então, saibam que é um passo de cada vez. É uma coisa que você está construindo lá para frente. Pensa se agora você está atolada, se não é o adequado você reorganizar essas datas, conversar com as clientes, falar para colocar um pouquinho mais para frente e ir esticando um pouquinho essas datas para você se sentir mais confortável e não enlouquecer. Eu já contei aqui no dia que, né, eu percebi que eu entrei em falência, que minha agenda estourou, o quanto que foi ruim para mim. Então, todos esses vídeos estão aqui nos cards, vou deixar também linkado na descrição do vídeo e espero ter ajudado o máximo de pessoas possível. Se você ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo lá no Instagram, tô sempre por lá, terça-feira sempre abro lá para os stories, né, para vocês entrarem em contato comigo e tirar alguma dúvida. E não esquece de deixar seu like. E te aguardo no próximo vídeo.